Trazendo aqui para esse ponto agora, eu preciso trazer esse ponto da CPI do MST. Eu falei para vocês que a gente não vai transmitir a CPI do MST aqui pelo canal da Folha Democrata, mas a gente vai trazer notícias importantes sobre o que aconteceu lá e o que tem acontecido, tá? E tem ficado escrachado lá que não existe nenhum compromisso com a busca da informação, que não tem nenhum compromisso com a busca do entendimento do que isso aconteceu e que, inclusive, a convidada ontem, que eu quero até mostrar pra vocês aqui, ó, a convidada ontem da CPMI, cadê ela? Da CPI, na verdade, né? A CPI do MST de ontem, a convidada de ontem mostrou um claro desentendimento sobre, melhor dizendo, o que é a... Cadê, meu Deus? Eu separei aqui pra trazer pra vocês, não tô encontrando. Mostrou um claro desconhecimento sobre o que é ou como funciona um assentamento. Tá? Inclusive, pra mim, ficou no mínimo... Aqui, ó. Notícia lá da Folha Democrata, tá? Publicada no nosso site. Pra quem não sabe, a gente tem um site, né? folhademocrata.com.br. Notícias aqui sendo publicadas, ó. Certo? Acessem lá. folhademocrata.com.br. Isso aqui vai estar na nossa aba de notícias principais. Certo? O que é que acontece aqui nesse material? Isso aqui é material que tem fonte lá na Câmara, certo? A gente cita aqui as fontes no final, ó. Agência Câmara Notícias, mas é publicado aqui pela redação da Folha Democrata, que é o nosso site aqui do canal de notícias que a gente tem aqui. Ex-integrante do MST diz na CPI que famílias eram usadas pelo movimento. Deputada Gleisi Hoffmann criticou a atuação da presidência da CPI, que sugeriu a saída dos depoentes antes da pergunta dos parlamentares do PT. O que aconteceu? Essa senhora, Neucilene Reis, junto com o marido dela, Ivan Xavier, foram convidados a depor, né? Ou conversar, já que, segundo o Tenente Coronel Zuco, não seria ali um depoimento, eles estavam como convidados. E aí, em mais de uma oportunidade, como me lembrou, inclusive, me chamou a atenção, na verdade, o meu amigo Marcelo Seba, que estará aqui a sexta-feira participando da nossa live, vai ser a primeira live que a gente vai ter convidados, a gente vai começar a ter convidados aqui na live de 1 hora de política. E aí o Marcelo Seba me mandou material e falou assim: Carlito, dá uma olhadinha aí, se é impressão minha, ou se o Salles está dando uma piscadinha de olho pra depoente ali, você tá conversando muito. E eu olhei e realmente tinha isso em alguns momentos, sem falar também que aconteceu várias orientações do Ricardo Salles, como as próprias deputadas da base do governo apontaram, inclusive poucos minutos após os deputados da oposição favorável ao governo, né, da oposição à CPI, e que são da base do governo, começarem a querer a senhora Neucilene e o marido da Ivan Xavier, eles foram orientados a se retirarem, segundo as deputadas que estavam presentes na CPI, pelo relator Ricardo Salles. E o presidente da sessão, o Tenente Coronel Zuco, nada fez para impedir que os parlamentares da oposição, da situação fizessem perguntas. Ou seja, como que você vai ter uma CPI produzindo um relatório onde só um grupo de parlamentares pergunta? Ou seja, só parlamentares que são contra o MST perguntam e os parlamentares que são favoráveis ao MST não podem perguntar porque as pessoas não estão lá para responder. Outro ponto também é que ela traz aqui uma questão bem interessante, né? Segundo falas dessa senhora aí, ó, tá? Segundo falas dessa senhora, vamos lá. Pra quem não sabe, quem tá acompanhando a gente aqui pela primeira vez, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O meu trabalho de especialização em ciência política é focado no MST. Inclusive, vocês devem estar acompanhando um deputado lá na CPI, que é aqui de Sergipe, chamado João Daniel. Ele tem uma atuação muito forte aqui em um assentamento chamado assentamento Quissamã, aqui no estado de Sergipe. Inclusive foi o assentamento que eu utilizei para fazer o meu trabalho de conclusão de curso. E a dona Neucilene, ela faz de conta que não entende como é que funciona a estrutura coletiva, tá? E aqui a gente precisa esclarecer alguns pontos que eu já até me ofereço aqui ao deputado João Daniel, se quiser me convidar para participar da CPI do MST, eu tenho o maior prazer de participar. Camilo, meu amigo, que é filho do deputado João Daniel também, se quiser me convidar, eu vou até mandar mensagem pro Camilo, pode me convidar, eu teria o maior prazer como especialista, né, que estuda a área, de prestar esse depoimento lá. Será um prazer, porque eu acho, por exemplo, que está sendo um erro da oposição, na verdade da situação, né, do governo, da base governista, não citar a Lei 5.504, que foi assinada no dia 30 de novembro de 1964, conhecida como Estatuto da Terra, que não foi assinado pelo PT, não foi assinado pelo MST, não foi assinado pelo Lênin, não foi assinado pelo Stalin, pelo Fidel Castro, pelo Marx, como eles costumam falar, foi assinada pelo governo da ditadura militar. E lá no que a gente conhece como Estatuto da Terra, está estabelecida as características para que uma propriedade seja considerada com função social
ou sem função social. Nos artigos 185, 186, 187 e 188 da nossa Constituição Federal também, está estabelecido lá os critérios que vão ser utilizados também para poder fazer reforma agrária. Entre os critérios, lá está bem claro, eu vou até mostrar para vocês porque eu estou achando um erro da base do governo, tá? Que tá lá, apesar de eu saber que eles e elas, né, estão sendo censurados ali pelo Tenente Coronel Zuco, mas eles poderiam citar mais a Constituição Federal, lendo inclusive o que diz a Constituição, para poder desconstruir narrativas falsas que estão sendo construídas ali pela base do governo, do ex-governo Bolsonaro, né? Porque olha o que diz aqui, ó, a Constituição Federal no seu artigo 185, ó, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Inciso 1º, a pequena, deixa eu só ler aqui na página de cá para ficar olhando pro lado certo. Inciso 1º, a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que o seu proprietário não possua outra propriedade. E a propriedade produtiva, ou seja, se a propriedade ela é produtiva, ela não será objeto de desapropriação. Ah, Carlito, mas o MST invadiu, como eles falam, né? Invadiu, ocupou, mas eles falam invadiu, né? E a propriedade é produtiva, como é que faz? Aciona o órgão responsável vai analisar lá se a propriedade ela é ou não produtiva. Se for produtiva, o MST vai ser retirado e encaminhado para outro lugar, porque a propriedade é produtiva. Ah, Carlito, mas o MST ocupou aqui as minhas... invadiu, né? Vou usar o termo deles. Invadiu a minha propriedade, com a propriedade pequena e média rural. E agora eu vou ter de sair da minha propriedade, eu não tenho outro lugar para morar, porque essa não tenho outro lugar para morar e nem trabalhar, porque essa é a única propriedade que eu tenho. A terra vai ser desapropriada? Não, porque é lei. O artigo 185 da Constituição fala, ó, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, ou seja, não podem ser utilizados para a reforma agrária, a pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que o seu proprietário não possua outra propriedade. A única propriedade dele ou dela seja a pequena ou média propriedade rural. Ou se a propriedade for produtiva. Certo? Outro ponto também é quando a propriedade ela é considerada uma propriedade sem função social. Olha o que vai estar escrito aqui no artigo 186, tá? A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente. O que é simultaneamente? Ao mesmo tempo. Ou seja, segundo critérios e graus de exigência estabelecidas em lei, aos seguintes requisitos. Ou seja, para que a propriedade seja considerada uma propriedade com função social, ela precisa cumprir ao mesmo tempo tudo que está estabelecido aqui no artigo 186, inciso 1º, 2º, 3º e 4º. Inciso 1º, aproveitamento racional e adequado. Inciso 2º, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Inciso 3º, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E inciso 4º, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Certo? Entenderam? E outro ponto também que não está sendo dito lá, a propriedade... ela não é meramente expropriada, como algumas pessoas estão falando aí. Ela passa por um processo indenizatório. Agora, sabe o que é chocante, que pouca gente está citando aqui? Ontem eu vi até a Sâmia Bonfim citando, e é importante que a gente cite isso aqui, ó. A Sâmia Bonfim citou isso aqui. Cadê? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui. A Sâmia Bonfim citou esse material aqui ontem, ó. Quase ninguém do governo, né, da base do governo, tem comentado sobre isso. E a Sâmia citou muito bem ontem isso aqui, ó. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas a Sâmia citou muito bem isso aqui, ó. Certo? Muito bem isso aqui, ó. Tarcísio dá desconto. Deixa eu ver aqui se tá cortando. Tá cortando um pouquinho, né, gente? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pera aí. Pronto, tá aí. Tarcísio dá desconto de 90% em terra ocupada de forma irregular, a famosa grilagem. Antes que lei caia, governo de São Paulo diz que vai economizar com custos processuais e pagamento de indenização de áreas devolutas. Como é que a área devoluta vai pagar indenização a ninguém se a área do governo? O governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acelerou o processo de regularização de terras devolutas com desconto de até 90% para os ocupantes com base em lei questionada por PT e MST. A legislação foi aprovada pela LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2022 e sancionada na gestão de Rodrigo Garcia.
Porém, a gestão de Tarcísio de Freitas, eleito com o apoio do agro, passou a colocar em prática os processos. As terras devolutas são áreas públicas ocupadas irregularmente. Esses vagabundos aí, esses bandidos, não são criminosos, né? Os que ocupam terras do governo e depois pagam só 10% do valor, esses não são vagabundos. Esses são trabalhadores, produtores do agro, né? As terras devolutas são áreas públicas ocupadas irregularmente que nunca tiveram uma destinação definida pelo poder público e em nenhum momento tiveram um dono particular. O governo, então, inicia uma ação de discriminação desses terrenos, dando preferência a quem os ocupa atualmente. O órgão responsável é o ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que já considerou aptos 10 processos de regulação com base na lei. Os imóveis foram avaliados em 64 milhões. O total dos descontos previstos, porém, somam 50 milhões só. Proprietários teriam que pagar só 14 milhões. Os terrenos somam 3.900 hectares e equivalem a 25 áreas do Parque do Ibirapuera. Há ainda 132 processos que não chegaram a este estágio. O PT entrou com ação direta de constitucionalidade, um ADI, né, como a gente chama, no Supremo Tribunal Federal para barrar a lei. Até o momento não há pareceres favoráveis da PGR e da Advocacia Geral da União. Um vídeo anexado no processo mostra o diretor executivo do ITESP, o Guilherme Piai, orientando a agilização de processos antes que a lei caia. Suplente do deputado federal pelos republicanos, Piai foi cabo eleitoral de Tarcísio e Bolsonaro no Pontal do Paranapanema, região oeste do estado. Agora está acontecendo a questão política que também foge da alçada da ITESP, que essa lei tem grande chance de cair, disse na gravação citando que é necessário atuar no processo. Enquanto a lei está vigente, procurado, o ITESP afirmou que o diretor sugere no vídeo que enquanto a lei possibilitar que seja realizada a instrução processual para os acordos e, enfim, a retomada da segurança jurídica da paz e do desenvolvimento. Só que bem lembrou ontem a deputada federal Sâmia Bonfim, o que estabelece a lei na Constituição Federal. Lembrem vocês, nenhuma lei estadual, nenhuma lei municipal, nenhuma outra lei pode se sobrepor à Constituição. A nossa Carta Magna é a nossa lei máxima. O que isso quer dizer? Que se tem uma conduta criminosa e que a lei na Constituição diz que aquilo é crime, você não pode ter outra lei sobrepondo-se à Constituição, dizendo que aquilo não é crime, ou criminalizando algo que a Constituição diz que não é crime, porque a lei máxima de um país é a sua Carta Magna, certo? Dito isso, olha o que diz aqui a nossa Constituição Federal, no artigo 188, que a nossa deputada federal por São Paulo, né, pelo pessoal de São Paulo, a Sâmia Bonfim, a Tabata Amaral, a Sâmia Bonfim lembrou: a destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Ou seja, se as terras fazem parte ali do Estado, né, da União, estados ou municípios, e se enquadram como terras públicas e devolutas, ou uma ou outra, elas precisam ser compatibilizadas para a política agrícola com o Plano Nacional de Reforma Agrária. O governador do estado de São Paulo não pode simplesmente decidir vender com 90% de desconto. Inclusive, já adianto para vocês que isto aqui virará um embrolho jurídico. Por quê? Os grileiros lá, ligados ao agronegócio bolsonarista, que como bem lembraram alguns deputados ontem da base do governo lá na CPI, não produzem nada, só capim e soja, como eles lembraram lá. Eles vão ter essa terra para eles com 90% de desconto. Aí eu pergunto a vocês, por que o ministro Tarcísio de Freitas, por exemplo, não toma atitude similar em relação às 40 mil moradias abandonadas que existem no centro de São Paulo? Para colocar pessoas que precisam ter moradia lá. Que inclusive se enquadra no que estabelece ali a determinação do Estatuto da Cidade, que não depende especificamente do Tarcísio, né? Depende do Ricardo Nunes. Por que ele não articula com o Ricardo Nunes para que se faça valer lá também, como ele articulou a questão das terras devolutas aí? Voltando para cá, tá? Só pra gente continuar lendo o que diz a Constituição. Parágrafo 1º. A alienação ou concessão a qualquer título de terras públicas
com área superior a 2.500 hectares, a pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que por interposta, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. Carlito, qual o tamanho da área que você falou lá? Qual o tamanho da área? Qual o tamanho da área? Olha só. Os terrenos somam 3.900 hectares. Esses terrenos precisou passar por onde, Carlito? Terrenos que tem mais de 2.500 hectares. Aqui, ó. Dependerá de aprovação prévia do Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Executam-se do disposto do parágrafo anterior a alienação ou concessão de terras para fins de reforma agrária. Ou seja, por qual motivo os grileiros de terra estão sendo defendidos enquanto o trabalhador rural está sendo atacado? Foi até interessante também ontem na CPI, porque a CPI é CPI do MST, e eles foram visitar lá no Pontal do Paranapanema acampamentos de outros movimentos, que não terão validade nenhuma se entrarem no relatório do Ricardo Salles, tá? Não terão validade nenhuma. E para